Muito bem, de volta, ME Expo Fórum 2024, palco capacitação. A gente continua com o nosso cronograma, com a nossa apresentação, com a nossa didática aqui no palco. E como vocês já estão enxergando, vendo, a professora Lucimari está aqui de volta, como ela havia prometido, né, para a gente trazer cases, né, maturidade de gestão de projeto com cases reais. Aliás, quando a gente tem ideia, né, que as coisas realmente aconteceram, a gente também pode levar isso para o nosso quintal, para o nosso dia a dia, né? E com a professora, está com a gente aqui o Rui Luiz Barbosa Filho, que é engenheiro de controle de automação. Rui, eu queria te perguntar, fiz a mesma pergunta para a professora, vou perguntar para você, como é que você está enxergando um fórum como esse, tendo em vista que a gente tem uma diversidade gigantesca de assuntos, de temas, de entidades, mas todos que se conectam, né, para o próprio futuro, seja da indústria ou da sociedade. Eu enxergo como uma excelente oportunidade, né, principalmente para a indústria, para propagar, fazer propaganda, passar a instrução do gerenciamento de projetos, que é algo muito importante. As empresas demandam de projetos, elas precisam da gestão de projetos para evoluir, para fazer suas entregas com qualidade e progredir e inovar. Ótimo, obrigado pela presença, vou deixar a palavra com vocês. Fiquem à vontade, o tempo está na tela. E converse com a nossa audiência. Obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigado. Bom, como prometido, a palestra anterior eu falei bastante sobre o PMI, bastante sobre o PMI São Paulo, o que o PMI pode ajudar aos profissionais e o que o PMI pode ajudar as empresas, a indústria e a sociedade e universidades. Agora eu vou dar uma pequena introdução de novo sobre o PMI, né, para quem não assistiu a anterior. Sugiro assistir para conhecer um pouco mais, mas o foco aqui é falar de cases reais, coisas que eu vivi, né? Coisas que eu e o Rui vivemos, e o que diferenciou você ter um profissional com experiência dentro de projetos que estavam trouble, né? Estavam tendo problemas, e a gente meio que foi lá para fazer um salva-vida lá no projeto, né, Rui? Exatamente. Então, isso é importante para vocês sentirem o que diferencia o mercado de um profissional e o que diferencia o PMI ter profissionais experientes e com uma demanda e uma necessidade de capacitação cada vez maior de profissionais de gestão de projeto. Bom, vamos lá então começar. Vou falar um pouquinho sobre o PMI, né, sobre o propósito do PMI. Como eu comentei na palestra anterior, o PMI ele tem por objetivo melhorar as organizações através dos resultados de projetos, ou seja, projetos bem-sucedidos. O que a gente chama de projetos bem-sucedidos? Tem diversas formas de ver. O projeto bem-sucedido pode ser um projeto dentro do escopo, dentro do prazo, dentro do budget, mas que não necessariamente teve nenhum valor para a organização. Ou o contrário, tem um projeto que tem maior valor, mas ele foi um projeto que ultrapassou o budget, que o escopo não foi exatamente o que estava planejado inicialmente e o tempo foi absurdamente diferente do planejado. O importante é a gente saber que projeto é tudo aquilo que precisa ter um mínimo de planejamento. E o PMI, ele vem para ajudar as organizações e os profissionais como ter esses projetos mais bem-sucedidos, através de um preenchimento de uma lacuna de formação de profissionais de gestão de projeto, ou seja, cada vez mais ter uma comunidade com gestores de projetos experientes, com conhecimento, com inovação, aprendizagem. O PMI também vem para ajudar a fazer uma superação da divisão do que se entende por um projeto bem-sucedido. Porque um projeto bem-sucedido é um projeto que tem que alcançar várias coisas. Principalmente um projeto que venha transformar alguma sociedade. É muito importante que um projeto que venha transformar uma sociedade seja um projeto que tem um valor muito grande, tanto para a organização, do ponto de vista financeiro, quanto para a sociedade, do ponto de vista de comunidade mesmo, de desenvolvimento de uma sociedade.
e também projetos que tragam uma mudança, como eu falei, um compromisso de trazer um mundo melhor através de projeto. Ou seja, a gente realmente transformar uma sociedade, e é esse um dos maiores propósitos. E o que o PMI faz para isso? O PMI ela é uma organização americana que tem os capítulos, que seriam as suas filiais, né? Olhando para o português, seriam como suas filiais, mas eles chamam de capítulos. E o capítulo São Paulo, que é um dos maiores do mundo, vem para ajudar nessa formação. Com universidades, eu estive falando aqui com os universitários e o que o PMI poderia ajudar na vida deles, alguns profissionais. Então, isso é o que diferencia a organização. E a outra coisa extremamente importante, que praticamente todo o PMI é constituído por voluntários. Os colaboradores são voluntários, ou seja, profissionais experientes que estão ajudando profissionais com menos experiência. Esse é o diferencial. Bom, eu vou trazer aqui também alguns números. Nós temos umas pesquisas, o PMI ela contrata empresas especializadas em pesquisas, e aí o PMI quer mostrar para os profissionais, principalmente para os profissionais, né, qual é o poder de ganho de você ter uma formação e uma capacitação sempre atualizada em gestão de projeto. Essa pesquisa, ela também tem um site, é pública, vocês podem olhar. Ela é feita basicamente em setores líderes de projeto, tá? Ou seja, praticamente a gente faz só nas organizações que têm esse conhecimento, que trabalham com projetos, que são organizações atualizadas, né, em relação ao cenário salarial desses profissionais. Nós fizemos essa pesquisa abrangendo mais de 20 mil entrevistados em 21 países, sendo que nesses países as moedas são locais, ou seja, o Brasil em reais. E também qual é a correlação que existe entre os níveis de habilidade, experiência, certificações e salário para esses profissionais de gestão de projeto. Ou seja, vários níveis de experiência, profissionais que têm certificações e não certificações, que têm mais de uma certificação, e todos esses dados podem ser totalmente aproveitados por recrutadores, profissionais de recursos humanos, para se basear nessa pesquisa envolvendo os salários das organizações. Alguns destaques desses números: 78% são certificados em gestão de projetos dessas empresas. Os entrevistados disseram que 33% relatam que a certificação melhorou o salário dele. E que todos os países, algum nível de concordância, que a certificação realmente fez uma contribuição significativa no crescimento salarial. 66% dos profissionais relata que a remuneração total, né, incluindo salário, bônus, incentivos, aumentou nos últimos 12 meses. E que entre aqueles que receberam um aumento, 61% relataram que o aumento foi de pelo menos 5% nesse período. Ou seja, o profissional que não só se capacita, mas também evolui, né, continua fazendo o seu desenvolvimento profissional, tem a tendência de cada vez ganhar melhor. Vamos aos números. A média salarial no Brasil, tá? Esses números eu estou trazendo especificamente para o Brasil, porque nós estamos falando aqui de um evento nacional. Então, eu destaquei o Brasil, porque nós estamos falando de 21 países. A gente tem gestores experientes, gestores de portfólio e diretor. Ou seja, eu peguei os 3 maiores cargos na linha de gestão. A pessoa começa ganhando como gestor experiente 230 mil por ano a 295 mil por ano. Tá? E eu só estou falando de salário, eu não peguei toda a parte de compensação, bônus, incentivo, porque tenho os números separados nessa pesquisa também. A média salarial anual por tempo de gestão de projeto. Pessoas que têm de 3 a 5 anos, pessoas de 15 a 20 e pessoas que têm de 20 ou mais anos. Também tem uma grande diferença, praticamente dobra o salário em 20 anos. Por nível de educação. A faculdade, o mestrado e o doutorado. Veja bem,
Não é que a pessoa de gestão de projeto precisa ser um mestre ou um doutor, tá? Mas o que acontece quando você, além de ser um profissional experiente, também é um mestre ou um doutor? Você vai levar para a academia, né, para a formação acadêmica, esse conhecimento. Então, tende esse profissional também ser valorizado. Porque a pessoa, além da experiência profissional, ela vai transmitir à sociedade também esse conhecimento. Portanto, ela também é um profissional mais valorizado. Então, vale a pena também mostrar que a pessoa que é de gestão de projeto não precisa ser um mestre ou um doutor. Porém, essa formação também contribui salarialmente para ela. Em relação ao tempo que a pessoa é certificada em PMP, eu estou trazendo só uma das certificações, que é uma das certificações mais importantes, que é o PMP. Pessoas sem certificação até pessoas que têm mais de 20 anos da certificação. Também diferencia bastante. Vai de 180 mil por ano a 214 mil por ano. O tamanho, isso também é muito importante, gente. O tamanho, o tempo de projeto e o orçamento, que isso torna muito complexo. Um projeto que tem uma duração maior e um budget maior, ele tem tendência a ser um projeto mais complexo. E, portanto, o gerente de projeto vai ter uma equipe maior, vai ter um orçamento maior para gerenciar, e isso também diferencia muito, né? Esses dois últimos quadros mostram que quando você tem de 1 a 4 pessoas no projeto ou mais de 20 pessoas, também muda bastante o salário, porque se subentende que esse gestor tem mais experiência, né? Mais experiência para gerenciar um tamanho de projeto maior ou de tempo maior. De time aqui é no sentido de time mesmo, de equipe, tá? E o orçamento também, isso muda bastante, tá? Porque tem orçamento que é absurdo. Já tive projetos que o orçamento é absurdo. Então, mais de 10 milhões de dólares, aqui são dólares, né? Um projeto, às vezes, de mais de 10 milhões de dólares, que mais de 3, 4 anos, com uma equipe de mais de 20 pessoas, tudo isso dificulta bastante. Tem que ter uma equipe bem parruda e um profissional bastante experiente. Fora isso, eu trouxe aqui alguns destaques de departamento da indústria, tá? Na nossa pesquisa, nesses 20 mil pesquisados e 21 países, os 3 departamentos que têm profissionais com salário maior: a área de produção, tecnologia da informação e logística no Brasil. O que significa isso? Que a logística está demandando muito profissionais na área de gestão de projeto, e que essa logística está tendo projetos mais complexos, com profissionais que exigem mais. E aí os salários também são maiores. Vale a pena pensar nisso. E a indústria, olha que interessante, a indústria de recursos, né, que envolve agro, mineração, a indústria de base é uma das 3 maiores. A área de tecnologia, que envolve software, também é uma área sempre muito, não só no Brasil. E a área de construção. Tá? Não é engenharia aqui, é construção em geral. Tá? A engenharia é outro setor da economia, outro tipo de indústria. Então, aqui a área de construção também está bem aquecida, né, nesse período que foi feita a pesquisa. E números de colaboradores da empresa, tá? Quando você tem até 100 mil colaboradores e quando você tem mais de 10 mil colaboradores. E, por último, em gênero, né? Realmente as mulheres ainda ganham um pouco menos, mas no caso da gestão de projeto, pelo menos nessa pesquisa, a diferença não é tão grande. Vai R$ 208 mil por ano para os homens e 203 mil para as mulheres. Então, esses números estão nessa pesquisa, tem os 20 países, 20 mil colaboradores, aqui está o link, as pessoas podem ter acesso e ver dentro do Brasil, fora do Brasil, e olhar também a parte de comissões, abonos, que aqui só está envolvendo a parte salarial. Bom, vamos lá. Aqui os meus casos, depois o Rui vai falar dos seus, tá? Eu trouxe 3 projetos bastante importantes que aconteceram na minha vida, que eu quero dar um depoimento aqui, né? Um é da indústria farmacêutica, outro é da expansão industrial de uma mineradora de ouro, e a outra é para um projeto de qualificação da indústria de papel, né?
São projetos bem diferentes, né? Eu tenho mais conhecimento na indústria de base, que é aquela indústria que ela vende, né? Ela gera produção para a indústria de transformação, que vai gerar para a indústria de consumo. Petróleo, mineração, aço, né? Mas aqui tem uma experiência de farmacêutica e indústria interessante. Então vamos lá. O projeto na farmacêutica foi um projeto de Business Intelligence, um projeto de BI, um projeto que vai trazer dados, tá? Uma parte de informações através de indicadores. Então, o que esse projeto era? Um projeto de uma indústria farmacêutica, uma multinacional, que a gente ia implementar esse projeto de alinhamento, né, de Business Intelligence, que é informações gerenciais para a América Latina. Portanto, era um projeto em inglês, espanhol e português, um projeto na moeda local e um projeto em dólar, né? Na moeda local para informação só no país e em dólar para normalizar os países. E a ferramenta era nova de mercado, era uma ferramenta de business inteligente nova. O que aconteceu nesse projeto, para vocês terem uma ideia? Eu fui chamada, o projeto já estava em implementação, e o que eles precisavam fazer para trazer as informações dos dados originais, dos dados transacionais, para essa base de analytics, né? O BI é uma base analítica, tinha que ter alguém que conhecesse esse software de transação, né? No meu caso era o SAP. Então eu fui incorporada ao projeto com o objetivo de passar só o tempo de levantamento dos dados originais, né? E conforme eu fui trabalhando no projeto, eu percebia que o projeto, a informação que estava no transacional não ia direito para o Analytics. Tinha alguns bugs que a gente chama, né, o jargão da área de TI. E comecei a fazer as perguntas, no caso, para o SAP na Alemanha, porque não tinha essa informação ainda no Brasil e nas Américas. E a equipe, né, da Alemanha lá, da SAP, eles falavam, mas me explica, né, o que está acontecendo? Você vê isso e depois a informação quando sobe, né, para o analista, fala, não está subindo correto e a informação não está sendo construída, não está sendo desenvolvido nada, é tudo padrão, tudo standard, né? Então deixa eu ver e resumo. O resumo é que eu tive que ficar no projeto o tempo inteiro. E com essas informações, não só para trazer os dados, mas como ajudar já a equipe na Alemanha como um case para trazer esse projeto com a informação e eles abrirem, né, a informação e desenvolverem diretamente na Alemanha os bugs que estavam acontecendo. Praticamente, eu passei 4 meses, sábado, domingo e feriado, trabalhando o tempo inteiro, porque o projeto dessa indústria farmacêutica foi vendido para a América Latina pela empresa fora, na matriz, que no caso é na Suíça. Ou seja, a visibilidade desse projeto era grande. Nós tínhamos um problema de uma ferramenta nova e que eu fui por acaso no projeto só para ajudar. E esse projeto, no fim, a gente teve que conversar direto com os desenvolvedores da Alemanha para desenvolver a informação que não ia direito. E depois, lógico, teve algumas outras coisas que o projeto, que a ferramenta precisou melhorias também. O resumo que esse projeto, gente, se não tivesse toda essa comunicação, né, o skill de uma pessoa que tinha conhecimento da base e já totalmente integrada com a equipe do Analytics para mostrar o que estava subindo, o que estava na origem, fez com que esse projeto tivesse um rumo totalmente diferente, né? Esse contato, essa comunicação direto. E o resultado que esse projeto ganhou como o primeiro projeto dessa ferramenta no Brasil, né? O primeiro, a ferramenta também era da SAP, e ganhamos também como o 3º projeto mundial da indústria farmacêutica no mundo. Então, é um case real, isso é fato, né, da minha vida, que quando você tem um conhecimento, isso pode trazer uma diferença. E olha que o projeto não era do SAP, da área que eu estava com experiência. Ou seja, eu adquiri uma nova experiência no projeto, tá? Então, esse é um case
né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta depois sobre isso. Um projeto de automação e expansão de britadores e esteira, né? Numa mineradora de ouro. Essa mineradora é uma mineradora canadense. Ela tinha, na área de negócio de mineração, vocês têm toda aquela implosão de terra, né? Depois vai com aqueles caminhões famosos que tá aqui, né? Esses caminhões absurdamente grandes para carregar a terra. Esse monte de terra, ele é colocado em um britador, tipo um liquidificador grande que vai quebrar as pedras. Depois todas essas pedras vão ser carregadas através de esteira para ir para um moinho para moer, e depois esse moinho vai separar, depois vai para a esteira para separar o minério da terra, né, por vários processos. E essa indústria, ela tinha desenvolvido, ela tinha estimado que com essa expansão desse britador para suprir, porque o britador não dava conta do que o moedor conseguia moer. Então, o moedor ficava subutilizado porque o britador não dava conta. Então, eles tiveram que colocar 2 britadores para ir para um moedor só através das esteiras. E a indústria já tinha comunicado esse projeto dizendo que ia ter uma demanda maior, né? Ia ter uma oferta maior do minério no ano seguinte. E aí, o que aconteceu? Essa automação, eu ia só fazer automação, né? O britador, a esteira era de outra indústria, a gente só ia lá automatizar tudo isso, tá? E com essa promessa desse produto, toda essa automação que a gente tinha que fazer, os computadores de automação, todo o cabeamento, toda a parte da engenharia da automação, 85% desses materiais eram importados, tá? E nós estávamos com essa proposta no segundo semestre. O que aconteceu? Eu olhando o tempo de fazer o pedido, o tempo de você importar esse material, são materiais pesados, geralmente é importado através de navio, ia provavelmente acontecer de vir numa época super crítica de chegar no Brasil, né? Nós sabemos que a nossa alfândega fica lotada com produtos importados na época de Natal, né? Na época do Ano Novo, começa muita gente a fazer compras internacionais e a demanda da alfândega fica lotada. E esse produto, ele é um produto especializado que ele tem que ser avaliado, né? Se isso não tinha um similar no Brasil, às vezes tem que chamar os engenheiros de automação para fazer a explicação. E a minha preocupação, isso em época de proposta, hein? Não era nem de projeto. Eu comuniquei ao cliente, olha, se você não fizer esse pedido, e eu estou falando de pedido, não estou falando nem da implementação, até meados de outubro, você não terá esse produto ou poderá não ter esse produto para implementar no ano seguinte, na época que você está prometendo ao mercado, tá? Isso gera um impacto muito grande, tá? Porque o mercado, ele né, toda a economia, ela é por percepção, né? Por o que vai acontecer, o que eu vou ter de produto. Então o mercado se movimenta, né? O ouro, ele vai em diversos produtos, não é só a barra de ouro, né? A venda da barra. Estou falando de um mercado que vai para diversos produtos, é uma indústria que vai para uma indústria de transformação. E é lógico que isso gera uma frustração no mercado, pode subir o preço do ouro, porque estava prometido e não ia acontecer. E aí eu comentei com o cliente, olha, você pode ter grandes impactos se você não decidir, né? É lógico que o interesse de colocar o pedido, tal, eu sabia que o cliente provavelmente ia fazer com a gente mesmo, né? Porque a expansão era de um produto já nosso, né? Até para menos custo, mais conhecimento, integração com a tecnologia, mas todo o diferencial de você saber e informar o cliente o que pode acontecer se não tiver o time certo. E, por último, a indústria de papel.
Também indústria de automação, qualidade de papel. Nesse caso, 95% dos equipamentos eram importados e tinham mais uma coisa complexa. Como a indústria de papel e o projeto era de qualidade, o objetivo desse projeto era fazer configurações de granularidade, espessura e cores desse papel. Tá? Era uma máquina que a gente ia automatizar para fazer essa qualidade de papel. E esses equipamentos iam vir da China, através do porto de Tianjin, para o Canadá, fazer essas configurações para vir para o Brasil. Tá? Então, assim, mais de 30 dias só de traslado desse material. O resultado que, conforme, né, o tempo foi passando, eu fui conversando com o cliente e também por demanda do papel no mercado tal, nós decidimos que esse produto deveria ser transportado via aérea. Né? Nós estamos falando de toneladas da China para o Canadá, porque do Canadá para o Brasil já vinha aéreo. Mas da China para o Canadá estava estimado para ir de navio. Então, mais uma vez, eu alertei o cliente e, olha, eu estou falando de gestão de projeto. Você fala, mas espera aí, Lucimari, você não está falando da parte técnica, como você falou do primeiro, né? Não, gestor de projeto, gente, é o hub entre todas as comunicações. Eu digo para vocês que 70% a 75% da habilidade de um gerente de projeto é saber fazer a comunicação na hora certa e saber o que comunicar. Isso pode fazer toda a diferença de uma gestão de projeto. E eu digo que nessa época, eu conversei com o cliente, nós tomamos a decisão de fazer um frete de um Antonov para levar todo esse material da China para o Canadá e trazer num tempo mais hábil e o projeto vir no time certo. Por quê? Tianjin é um porto extremamente competitivo, eventualmente tem problemas e eventualmente tem greves, e isso tudo pode gerar um impacto num projeto do outro lado do mundo que não tem nada a ver com o assunto na época, né? E greve é um dos problemas que o contrato não prevê, porque não sabe se quando vai acontecer, né? A parte legal, isso é um evento sem controle e, portanto, isso é uma comunicação muito importante para o cliente saber o que fazer no momento certo e tomar uma decisão certa. Tá? Então, são casos reais que podem mudar toda a vida de um projeto e ter um sucesso. Como eu disse, isso impacta mercado, impacta o budget, impacta tudo. Bom, agora eu vou deixar aqui com o meu amigo Rui, né, para ele contar os casos dele. Tá bom? Muito obrigada, Rui. Muito obrigado. Aqui o verdinho é para passar para frente, para trás e conter. Ok. Eu separei para conversarmos hoje aqui 3 casos envolvendo PMOs, né? Deixa eu só acertar aqui. De implementações de PMOs, né? Só um alinhamento de entendimento. PMO, como reforçando o que a Lucimari disse na primeira parte da apresentação, PMO é uma área, um fenômeno organizacional que centraliza métodos e processos e entrega serviços aos seus stakeholders relacionados à gestão de projeto. O valor do PMO é a entrega desses benefícios aos seus stakeholders. Eu separei 3 casos diferentes, de empresas diferentes, em momentos semelhantes, ramos diferentes, como eu disse, para mostrar que o PMO ele tem a capacidade de alavancar os negócios da empresa, disseminar a cultura de gerenciamento de projeto e treinar as equipes em projetos também. O primeiro case que eu trago é uma indústria de tratamento de água e esgoto. Esse case, reforçando, é uma implementação de PMO nesse caso. Era uma empresa pequena que teve um crescimento exponencial, fechando grandes contratos com grandes empresas, teve uma descentralização, tinha uma descentralização de alguns projetos. As áreas elas não tinham uma conexão de forma adequada, tinham excesso muitas vezes de competitividade. Então, vimos no PMO, na implementação do PMO, a oportunidade
de centralizar, definir melhores os métodos, melhores os processos. Para uma implementação de um PMO, então, fizemos uma análise de maturidade. O que é uma análise de maturidade? Maturidade em projetos é o quão bem a empresa, as equipes de projeto seguem as práticas de gerenciamento, seja um cronograma, seja a formulação de documentos importantes, seja como ela aloca os recursos, mas se ela faz isso em todos os projetos, só alguns, é uma série de perguntas, uma análise bem extensa que se faz, e a partir dessa análise é feito um planejamento de amadurecimento, de maturidade em projetos dessa empresa. Essa é uma função, uma capacidade que o PMO pode trazer para as organizações. Então, nesse caso, foi feita uma análise e um plano de amadurecimento de projetos. A empresa em questão, as pessoas entendiam muito pouco sobre projetos, os gestores entendiam também muito pouco, entendiam a base, no caso, em questão de cronograma. O projeto ele não só se resume em gerenciamento de custo ou gerenciamento de prazo. Tem muitas questões qualitativas que acontecem no meio de um projeto, esforço para executar as tarefas. Então, esse plano visou cobrir essas lacunas em treinar as equipes de projeto, treinar as equipes em o que é o gerenciamento de projetos, para que serve o gerenciamento de projetos, quão bem as empresas podem se sair com gestão de projetos, e na última etapa dessa parte, o amadurecimento, a apresentação do que é um PMO, qual que é a função desse PMO nesse contexto dessa organização e como que nós podemos seguir. A partir da implementação do PMO, então, definimos os benefícios esperados desses stakeholders, como o PMO ele se encaixa muito bem em uma organização com multifuncionais, no caso, né? Nesse caso, áreas de engenharia, áreas do industrial, áreas de fabricação, tanto a parte de especificação de máquinas ou equipamentos. Então, buscou-se os benefícios esperados para esses stakeholders, foi definidas as funções do PMO e, por último, o desenvolvimento dos processos desse PMO, como esses stakeholders iriam acionar o PMO para esse PMO trabalhar em função desses stakeholders, entregando benefícios a eles em gestão de projetos. Qual que é a capacidade, o que o PMO pode trabalhar dentro dessa organização? Trabalhou dentro dessa organização. O PMO ele é um fomentador, tanto de gestão de projetos, e ele é um transformador organizacional. Então, nesse contexto, o PMO formou uma equipe para desenvolvimento de processos intradepartamental. Nesse caso aqui, da engenharia da própria empresa, visando tirar a ISO 9001 mais para frente nesse caso. Como essa empresa precisava amadurecer em projetos, eles precisavam ter treinamento, precisavam ter um direcionamento, mas esse desenvolvimento de processos visou cobrir essas lacunas e fazer as pessoas trabalharem de uma forma mais metodológica, um pouco mais sistemática. O estudo dos processos de entrada de informação para orçamentação também. Na indústria, usa-se muito o termo engenharia de aplicação. No ágil, chama-se muito de Product Owner, Product Manager, que é um termo que nós utilizamos em gestão de projetos, nas práticas, um termo mais internacionalizado. Então, essa empresa também foi desenvolvido métodos e práticas para levantar os requisitos esperados para esses clientes, no caso, o cliente final, a ponta, para melhor especificar os equipamentos, melhor orçar esses equipamentos para esse contexto de empresa e assim os projetos entrarem de uma forma mais adequada, com o orçamento correto, com o fluxograma correto para dentro da empresa. Um segundo caso que eu posso trazer aqui para nós hoje é uma empresa muito grande, é uma empresa no ramo de produtos oftalmológicos. Essa é uma indústria que já tem sua fabricação consolidada durante anos e precisava de um movimento para inovação, para uma transformação interna. Eles não entendiam o que era projeto, tudo eles categorizavam como projetos. Qualquer demanda era projetos para eles.
Então nós somos acionados e precisamos entender qual que é a maturidade de projetos dessa empresa, mesmo a empresa tendo anos e anos e sendo uma empresa muito grande. Fizemos a avaliação e o plano de maturidade dessa empresa foi relativa com essa maturidade ali diagnosticada. Da mesma forma, fizemos treinamentos, faz treinamento com essas pessoas, explica o que é projeto. A dificuldade de uma empresa menor para uma empresa como essa seria a maior resistência à mudança. Existe uma psicologia da mudança, que a mudança ela não pode ser impactante, lógico, de momento. Ela tem que ser instruída, ser feita aos poucos, ter um planejamento para que a mudança aconteça. Essa foi o diferencial no caso dessa implementação de PMO. Isso estava dentro do plano, no caso de amadurecimento. Então, seguimos com os treinamentos relacionados à gestão de projetos, a apresentação do que o PMO iria fazer nessa organização. O PMO, nessa organização em específico, ele seria um PMO de transformações organizacionais. Então, expansões de linhas, pesquisa para novos produtos. Esse PMO iria abraçar essa pequena parte dentro da empresa e uma outra parte iria cuidar da parte de fabricação, na parte de setups de linhas e tudo mais. Então foi definido os benefícios desses stakeholders, esses coordenadores de processos, esses coordenadores de engenharia, definindo as funções desse PMO, como essas pessoas iriam acionar esse PMO para transformações organizacionais e definir KPIs. Como essa é uma empresa muito grande, ela demandava informações para fora do país, nesse caso para a Europa, e a Europa acabou acompanhando essa implementação desse PMO que estava acontecendo aqui, porque lá eles não tinham um PMO propriamente dito. Então eles começaram a acompanhar de perto o que estava acontecendo aqui no Brasil, e esse case de PMO serviu como um reflexo para o case lá na Europa nesse caso. Como a empresa teria inicialmente uma resistência relacionada a projetos, foi-se conversado com a alta administração para colocarmos uma rotina de auditoria de projetos. Um PMO ele pode trabalhar como auditor de projetos, visando conferir se as práticas estão sendo feitas e propor soluções, porque um PMO também, como um gerente de projetos, ele é um agente de melhoria contínua dentro da organização. Então ele fazia verificações, checklists em prazos de 6 meses ou 1 ano para saber se estava seguindo as práticas, se não propor melhorias para aquilo que estava acontecendo. A empresa em questão, ela tinha uma ISO 9001, só que a cultura estava tão desbalanceada que não estavam seguindo. O PMO ele estava garantindo também que os processos em função da ISO fossem seguidos nesse contexto, assegurando a melhor qualidade dos processos e o melhor encaixe de tudo que estava sendo feito. Como um último case, também todos eles são voltados na indústria. Então nós falamos no primeiro case de uma indústria pequena, com baixa maturidade implementando PMO, uma indústria grande com baixa maturidade também implementando PMO, e uma indústria que nós já tem há algum tempo que precisava de uma transformação cultural e utilizou o PMO nesse caso para que isso acontecesse nesse caso. Como sempre, tem que se fazer essa avaliação de início, como que a empresa se comporta com os projetos. Nesse caso dessa indústria de máquinas automáticas, já se trabalhava em projetos há muito tempo, só que nós não sabíamos como que eles tratavam os projetos. Se seguiam os processos de maneira adequada, se os cronogramas eram feitos, mas eles eram seguidos, se eles eram acompanhados, se tinham documentações relevantes para aqueles projetos que fosse acontecer. Nesse caso tinha várias metodologias para a produção das máquinas de uma maneira até um pouco desorganizada. O PMO iria centralizar tudo isso em uma única entidade, um único roadmap, nesse caso, uma única linha, facilitando que todos esses processos, essas entregas dessas máquinas acontecesse. Então foi feito um plano também para amadurecer, para treinamento, porque o PMO tem como subsequente treinar as equipes em projetos. Foi feita a apresentação para o PMO, para essas empresas, do que é o PMO, qual que é o papel do PMO nesse contexto,
e foi definido práticas de projeto para desenvolvimento de novos produtos. A indústria ela sempre muda, sempre está evoluindo, vem com o ChatGPT para pouco mais, quase 2 anos. Então, o PMO nesse contexto também iria trabalhar no setor de P&D usando práticas ágeis para desenvolvimento e estudo de novos produtos. E produtos também bem específicos a clientes-chave. Então, essa implementação de PMO foi colhido os benefícios esperados para todos esses stakeholders, foi definidas as funções, mas essa função, nesse caso, de desenvolvimento, P&D no caso, para novos produtos que não em específico para cada cliente, desenvolvidos os processos do PMO. Essa empresa, em questão também, ela tinha um objetivo dentro das metas dela, 2, 3, 5 anos, de ter a ISO que nunca tinha ISO. Então esse PMO, ele formou-se uma equipe de implementação dessa ISO para definir os processos, facilitar o entendimento desses processos entre engenharia, entre o industrial, área de fabricação, área administrativa, para que todos seguissem o caminho para um dia essa empresa se tornar certificada pela ISO 9001. E também, como se trata de máquinas muitas vezes específicas para os clientes, então foi-se pensado estudos de processos, melhoria de checklists, treinamentos para as equipes nesse caso, nesse contexto de engenharia de aplicação, para que eles captassem e levantassem requisitos da melhor forma possível e trazessem os melhores projetos de maneira adequada para a organização. Então, Rui, é muito importante isso que você falou, porque além da gestão de projeto, ou a gestão de programa, ou mesmo a gestão de um portfólio, que é toda uma gestão de todos os projetos e até da operação da empresa, o PMO ele vem para trazer a padronização de informação aos stakeholders, geralmente aos executivos, mostrando se o projeto está indo na linha do tempo, se está indo no plano, se está de acordo com o plano. E um ponto muito importante, que essas padronizações, elas não são só importantes para uma ISO, como até para uma auditoria mesmo, uma auditoria da empresa, Muitas empresas que a gente trabalha, elas têm ações na Bolsa de Valores, elas têm uma auditagem extremamente dura, inclusive através de empresas que têm auditoria independente, etc., e realmente o PMO ele vai trazer essa facilitação na hora de fazer uma auditoria. Por quê? Porque o PMO já padronizou isso. Já padronizou como é que vai pôr uma proposta, já padronizou como é que vai ser a gestão do projeto, as informações, se os contratos estão de acordo com o que foi contratuado, se não está fora de escopo, se não está fora de budget, se teve os aditivos, E isso traz aquilo que eu comentei na outra palestra, a confiabilidade do profissional. Ou seja, o profissional de gestão de projeto, do PMO, do portfólio, ela tem que trazer essa confiança aos seus clientes, à sua empresa. Porque é através dessa confiança que a empresa vai estar muito mais no sentido de sadia mesmo, de confiável no mercado. Exatamente. E veja bem, com o IA, isso tudo também vai ser muito importante, porque a inovação vai trazer cada vez mais uma necessidade de você estar amarrando essas informações com confiabilidade, com conhecimento, que a auditoria vai, no fim, da ponta da empresa, isso tudo, pessoal, a auditoria é que mostra o quanto essa empresa é confiável no mercado. E esse profissional tem o papel de ajudar isso também. Muito bom, muito bom. Bom, é isso que nós temos, de capacitação, PMI. Como eu disse mais uma vez, tem a formação de ajudar profissionais da empresa a terem sucessos em seus projetos e em seus negócios. Muito obrigada. Muito obrigado pela oportunidade.